Tá ligado? Fechou? Foi. Eu acho que tava faltando pra vocês aí as guerras, não era? Revisão, UFSC e outras mais. Beleza. Não tá faltando as guerras? É, né? Geral. Não, mas aí tu não precisa pôr o slide que eu tenho que dar Brasil junto aí pro pessoal do PV. Pode ser? Vocês têm os slides, né? Material. Pode ser? Daí, Arthur? Tudo jóia? Tudo jóia. Então, nós estávamos aqui falando, ó, vamos falar exatamente das duas guerras mundiais. Beleza. As duas guerras mundiais, você sempre deve lembrar, a primeira, 1914 para 1918. 1914 para 1918, vocês têm de um lado a Tríplice Entente. A Tríplice Entente é comandada pela Inglaterra, terá a presença da França, depois o ingresso da Rússia. Vocês têm os Estados Unidos da América, vocês têm o Brasil entrando nesse cenário, tudo bem? A Tríplice Entente, ela vai exatamente guerrear contra os aliados, isso. Os aliados, vocês devem sempre lembrar que é o Segundo Reich, a Alemanha, a Áustria-Hungria, o Império Turco Otomano, beleza, a Turquia. Aí costuma aparecer a dúvida para muita gente. A Itália fez parte desse bloco político antes da guerra, mas quando a guerra vai rolar, a Itália estará no lado de cá. Então vejam bem, porque eu ainda fui observar uma prova da UFSC que exatamente fala da questão italiana. Tem que estar escrito que ela está naquele bloco durante a guerra. Da mesma forma, o Japão. Tudo bem? Da mesma forma, o Japão. Então está lá esse cenário histórico. Isto aqui é uma das causas da Primeira Grande Guerra Mundial. A Itália vai para o lado de lá porque ela tem problemas com os austríacos, porque ela também tem problema com a Turquia que está ingressando. Então ela rompe, se afasta, vai para lá. Já eram unificadas. Qual é a tua dúvida? Na Segunda Guerra, por que ela muda de lado? Porque os acordos feitos depois da Primeira Grande Guerra Mundial não vai beneficiá-la. Aí então ela está se afastando desse bloco, indo para um outro, formando outro bloco, fazendo parte. O arquiduque é o herdeiro do trono austríaco, então aqui tu tens a causa imediata, né? A causa imediata qual é? Exatamente o assassinato do Francisco Ferdinando, isso. Ele era o estupim, pode colocar assim, né? Ou a causa imediata da Primeira Grande Guerra Mundial. Ele é o herdeiro do trono austríaco, é morto aonde? Na região da Bósnia, numa área de interesse da Sérvia. Então é a disputa na região balcânica, onde a Áustria tem interesse lá e a Sérvia também tem. Por isso que aí tu vais ter a Rússia dentro desse processo histórico, ó, rivalizando com o mundo austríaco e com o mundo alemão. Então aqui dentro, além daquilo que está lá, vocês têm outras causas. Quais foram as outras causas? O imperialismo, a disputa entre as nações durante o século XIX, tudo bem? Outra causa aqui dentro, a política da chamada paz armada. É um outro momento da história em que isso rolou, além daquilo que está lá, exatamente o assassinato do Francisco Ferdinando, a questão marroquina, que foi aquela disputa lá exatamente no norte do continente africano, os interesses de franceses e alemães exatamente na entrada do continente africano. Então você tem esse cenário todo levando à Primeira Grande Guerra Mundial. Tudo bem? Isso vocês devem sempre lembrar. Guerra esta que foi marcada assim por ações rápidas do Império Alemão, mas depois pela recuperação, principalmente de quando do ingresso dos Estados Unidos da América. Aí, como ela perguntou, olhem só, quando a guerra terminou, vocês vão ter uma série de tratados. Então, vocês vão ter uma série de tratados. O mais importante, todo mundo sabe, que vai ser o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes é instituído contra quem? Contra a Alemanha. Contra a Alemanha. Lembra? Ela tem que indenizar os outros, ela perde territórios.
O Tratado de Versalhes terá a companhia, por exemplo, do Tratado de Saint-Germain. Pelo Tratado de Saint-Germain, ele é imposto contra a Áustria. Ele, vou jogar isso aqui, ó, desintegrou, diminuiu o Império Austro-Húngaro. Tudo bem? O Império Austro-Húngaro vão surgir novos países dentro desse cenário. Tem o Tratado de Sèvres, que vai exatamente também afetar o Império Turco. Isso, Sèvres, vai exatamente bater contra o Império Turco. É isso, a Turquia está perdendo territórios. Isso, perde territórios, e o seu território no todo, o grande Império Turco Otomano, ele está sendo reduzido, diminuído. Então, atenção, como ela perguntou, a Itália não é recompensada, tudo bem? Quando a guerra termina, a Itália se afasta daquele bloco. Por que o Japão depois vai para outro bloco? Por causa das disputas com os Estados Unidos, onde? Não, está escrevendo meu raciocínio. Ah, aí vocês vão ter dentro desse processo histórico, quando... Perdi o raciocínio. Aqui você tem a Turquia perdendo territórios. Quando a Turquia perde territórios, por exemplo, a área da Palestina vai para as mãos da Inglaterra. A área da Síria vai para as mãos da França, tudo bem? E aí a Inglaterra vem com a promessa de criar o Estado judaico, coisa que aconteceria só depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Só que quando essa guerra terminou, isso aí vocês vão ter um contexto pós-guerra. Então vocês vão ter a situação pós-guerra que tem que ser sempre lembrada. Nessa situação pós-guerra, vocês têm a Revolução Bolchevique. Onde foi a Revolução Bolchevique? Ela é na Rússia. Cuidado, por favor. Esta aqui foi a revolução comandada pelo Lenin, com a presença também do Stalin. Primeiro foi a Revolução Menchevique. A Revolução Menchevique é aquela que afasta o czar Nicolau. Mas quem vai executar o czar Nicolau é a revolução chamada de bolchevique. Então, com Lenin, vocês vão ter a União Soviética. Com Stalin, vocês vão ter os chamados planos quinquenais. É a União Soviética que se desenvolve. É um momento do pós-guerra, tudo bem, de grande repercussão, porque aqui você tem a doutrina marxista, lembram? É o marxismo exatamente que passa a ser adotado. Paralelo a isso, o que vocês têm nesse cenário histórico? O desenvolvimento da política autoritária. Cuidado com isso, ó. É o totalitarismo de direita. Por que esse totalitarismo vai acontecer na Alemanha e na Itália? Porque a Alemanha é humilhada, derrotada, em crise. A Itália da mesma forma. Então vocês vão ter aqui uma característica marcante que é a figura do líder. Esse líder, no caso da Itália, é Francisco Mussolini, Benito Mussolini. No caso da Alemanha, Adolf Hitler. Então, a figura do líder, o Estado centralizado, o militarismo, a política expansionista, o expansionismo dentro desse processo histórico. O que vale, sem sombra de dúvida, é o Estado. O que vale, sem sombra de dúvida, é o Estado. E vocês devem sempre lembrar da política racista que faça se desenvolver principalmente por Adolf Hitler, no caso da Alemanha. O que está levando a isso? Exatamente esse cenário de derrota, né, da Alemanha e para lá de prejudicada quando a guerra termina. Do mesmo vai acontecer com a Itália, mesmo sendo ela beneficiada. E vocês devem sempre recordar que isto também ele teve a ascensão por causa da crise econômica de 1929. De 1929. A crise econômica de 29 está relacionada com a superprodução, isso, com a superprodução dos Estados Unidos da América no pós-guerra. O período exatamente da chamada Era das Ilusões é a década de 20, quando os Estados Unidos produzem porque vai ter, sem sombra de dúvida, mercado. A crise de 29, ela aconteceu com a quebra exatamente da Bolsa de Valores de Nova York. Qual é o processo histórico que vocês têm que lembrar?
superprodução americana. Beleza, a Europa consome. Quando a Europa dá sinais de recuperação, diminui o mercado. Os americanos continuam produzindo no mesmo ritmo, o preço das mercadorias vai despencar, a galera corre exatamente para quê? Para com bolsa de valores para vender. Qual foi a saída para pôr fim à crise? Qual foi a saída? A saída é o intervencionismo. A saída foi o New Deal, o plano de recuperação lançado por Franklin Delano Roosevelt, que será o presidente dos Estados Unidos até quase que o final da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, a gente fala dessa Primeira Grande Guerra Mundial e vocês têm esse contexto todo chegando lá à década de 20. Como é que está o Brasil? Na República do Café com Leite. Aqui nós já vimos, o pessoal do PV já viu a República do Café com Leite. Em 29 quebrou a Bolsa de Valores. A crise bate no Brasil? Bate no Brasil. A eleição de 30 é vencida pela oligarquia, mas a oligarquia é derrubada por Getúlio Vargas, que é o representante de uma outra oligarquia. Entramos na era Vargas. Então, a primeira vai acontecer aqui. Aí, a Segunda Grande Guerra Mundial. Bom, as causas da Segunda Grande Guerra Mundial estão relacionadas à política imperialista desenvolvida pela Alemanha, pela Itália, pelo Japão, tudo bem? A nova formação de alianças, a crise econômica. Então, vocês têm um momento da Segunda Grande Guerra Mundial, de qual é o episódio que vai rolar, que será exatamente aquele que iniciaria a Segunda Grande Guerra Mundial, a invasão alemã na Polônia. Tudo bem? De novo, você tem a formação de blocos. De novo, você tem a formação de blocos. Quem são os aliados? Os aliados são a Inglaterra, isso. O aliado é a França. O que aconteceu com a França? Invadida. Parte dela colabora com a Alemanha nazista, certo? Beleza? A República de Vichy. A outra parte está totalmente sob o domínio alemão. Você vai ter a União Soviética, não é mais a Rússia, é a União Soviética. O Stalin e o Hitler fizeram um acordo de não agressão, mas eles rompem o acordo em 39, 40, então a União Soviética está lá nesse lado. Quando é que os Estados Unidos entram na guerra? Depois do ataque japonês a Pearl Harbor. Onde estará o Brasil nesse mesmo cenário da história? Os outros formam o eixo, isso. Os outros formam o eixo. O eixo é a Alemanha, a Itália e o Japão, o cenário que vocês têm aí, então, tudo bem? Então, agora Itália e Japão estão, sem sombra de dúvida, nesse lado. Lembrando sempre que as primeiras fases da guerra foram de domínio praticamente total do nazismo alemão. O Japão troca de lado porque os Estados Unidos é um concorrente direto no mercado asiático, tudo bem? Então ele está perdendo espaço lá na década de 20 e 30, ele está se afastando. Japão que invade a China, Japão que invade a Península Coreana, Itália que invade a Albânia, Itália que invade a Etiópia, Alemanha que invadiu a Tchecoslováquia, que invadiu a Áustria e que invadiu a própria Polônia. Tudo bem? Esse é o cenário da Segunda Grande Guerra Mundial, de batalhas fundamentais que vocês não devem jamais esquecer. Batalhas fundamentais como a batalha que daria à Alemanha uma derrota, a de Stalingrado. Beleza? Batalha como, por exemplo, a nas Ilhas do Havaí, a de Pearl Harbor, que leva os americanos à guerra. Batalhas dentro desse processo histórico, como a de Kursk, que é na União Soviética, essa é a famosa Batalha dos Blindados. Em 1944, o famoso dia D, o desembarque aliado na Normandia, quando a França está sendo retomada. Então você tem um cenário histórico em que o mundo está envolvido, mas cuidado com uma coisa que tem que ser lembrado. A Alemanha nazista, a Itália fascista não investem contra a Espanha e Portugal.
Lembram que são estados fascistas, do Salazar, no caso de Portugal, e na Espanha, a figura do generalíssimo Franco. Lembrando que na Guerra Civil Espanhola de 36, a Alemanha fez, como dizem os autores, experiências militares em Guernica, bombardeando a cidade. Tudo bem que era a cidade centro das esquerdas do mundo espanhol. Beleza. Quando a Segunda Grande Guerra Mundial está terminando, o Brasil está com Getúlio Vargas caindo, beleza, né? Então, nesse cenário da história, coloco para vocês uma observação, incluindo o Brasil nesse cenário, que o Brasil vivenciou a chamada Era Vargas. Ela vai rolar de 1930 para 1945. O primeiro momento da Era Vargas, a primeira fase da Era Vargas, de 30 para 34, é o chamado governo provisório. Ele assumiu o governo no ano de 30, quando da Revolução ou do golpe. Tudo bem? Em 1934, o Brasil passa a ter uma nova Constituição. E com essa nova Constituição, o Getúlio está sendo eleito para o segundo período de governo dele, que foi o de 34 para 1937, no chamado governo constitucional. Está lá, ó, o governo constitucional. Ele é eleito indiretamente, mas o governo segue uma Constituição que é a de 34. É aqui que vocês têm aquela rivalidade entre a direita e a esquerda. Pode ser analisado. A e B, o grupo fascista, a NL, o grupo de esquerda. Em 37, o Vargas deu um golpe de Estado. Quando ele dá um golpe de Estado em 1937, é a ditadura. Então, vocês têm o chamado Estado Novo. O Estado Novo vai ter a Constituição Democrática de 34? Não. O Estado Novo vai ter uma nova Constituição, a Constituição chamada de polaca. É a fascista, é a autoritária. Então tá lá, vocês não podem esquecer do trabalhismo. É a CLT que vem aqui dentro, só não vão me fundar a Petrobras nessa época. Aqui Getúlio criou o Conselho Nacional do Petróleo. A Petrobras é na volta dele lá em 51, quando ele vai fundar a empresa em 52 para 53. Aqui vocês têm que colocar a CLT nessa fase da história, a consolidação das leis trabalhistas. Isso tem que ser colocado. O Vargas tinha toda a simpatia com a ditadura fascista, tanto é que Portugal é o Estado Novo, o Brasil é o Estado Novo. Mas o Getúlio acaba se afastando em decorrência das necessidades econômicas. Tá legal? O que a gente tem ali? Getúlio está criando, por exemplo, a Siderúrgica Nacional. Para criar a siderúrgica, ele precisa de capital. Os americanos mandam grana para o Brasil para criar a CSN e o Vargas cede as bases militares no Nordeste para os americanos. Tchau, Gabriela. Boa prova. Tchau. Oi. A coluna Prestes é lá atrás, né? Em 22, 23, 24. A coluna Prestes foi a manifestação política contrária ao governo das oligarquias, de 24 para 27. Quando Getúlio está chegando ao poder em 30, o Vargas convida o Prestes para fazer parte do seu governo. O Prestes recusa, vai para a União Soviética, lá conhece Olga Benário, lembram? Beleza? Retorna ao Brasil em 33, 34, para agir contra o Vargas, e fazem parte da ANL. Quando Getúlio fechou a ANL promoveu a intentona comunista, que levaria Prestes e Olga à prisão dali. Então, a coluna Prestes é lá atrás, é um movimento. Aliás, muitos afirmam que o Prestes não era comunista em 26, 27. Ele se identifica com a doutrina lá na União Soviética, nesse período de 30 para frente. Tudo bem? Beleza? Então, olha lá o cenário do Getúlio dentro dessa realidade histórica. Então, quando a guerra termina, aí vocês vão ter o mundo, a gente pode colocar assim, o mundo atual, porque é atual, né, de 1945 para frente. Isso, e nesse mundo atual de 1945 para frente,
estamos nós também, evidentemente, né? Então, esse cenário da história no mundo atual, vocês têm, por exemplo, a criação da Organização das Nações Unidas, a criação da ONU no ano de 1945. Nesse mundo atual, você tem a Guerra Fria, marcada por uma série de situações, aquela tensão Estados Unidos e União Soviética. Nessa tensão Estados Unidos e União Soviética, nós tivemos exatamente o quê? A Guerra da Coreia. Isso. Nesse processo histórico, tivemos a Revolução Chinesa de 1949, desculpa. Tivemos aqui dentro desse processo a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã, que vai proporcionar a unificação do Vietnã, sob o comando do Bloco Socialista. Nós tivemos aqui dentro desse cenário histórico a Revolução Cubana de 1959. Vejam que são episódios marcantes da chamada Guerra Fria, envolvendo ali o bloco capitalista e o bloco socialista, União Soviética e Estados Unidos da América. E isso, façam perguntas, levante a mão, não deixe eu falar sozinho, mesmo porque a garganta está ficando ruim aí no final do ano. Oi, fala. Hã? O que faz o Brasil entrar na Segunda Grande Guerra Mundial é exatamente o que ele está promovendo a industrialização. Ele está fundando a CSN. Para fundar a Companhia Siderúrgica Nacional, ele precisa de grana. Quem vai emprestar a grana? Os Estados Unidos da América, em troca que é as bases. Mas aí tem o discurso de que navios brasileiros foram afundados por submarinos alemães, o que nos leva à guerra. Mas recordem sempre desse cenário da questão que eu falei aí, da questão econômica envolvendo. Então, a criação da ONU cede aonde? Em Nova York. Guerra Fria com episódios marcantes. Guerra Fria lembra a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, contra o Pacto de Varsóvia. Qual dos dois não existe mais? Qual dos dois não existe mais? O Pacto de Varsóvia, que era comandada pela União Soviética. Vocês devem recordar que países que eram do Pacto de Varsóvia hoje fazem parte de quem? Da OTAN, né? Toda essa discussão, alguns alegam a discussão do porquê Vladimir Putin invade a Ucrânia, certo? Porque ele tem uma preocupação com o crescimento da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que vocês podem encontrar como NATO. Ao invés de OTAN, vocês podem encontrar como NATO, tá legal? Beleza? Então, nesse mesmo momento da história, vocês têm aí o surgimento também de blocos econômicos. Aí entro já na área mais aí da geografia, mas que venha por aqui. Blocos econômicos como Benelux. Lembram? Bélgica, Holanda, Nederlândia e Luxemburgo, que está dando origem ao mercado comum europeu. Isso. Que vai evoluir para a Comunidade Econômica Europeia e que vai prosseguir para a União Europeia. Está lá dentro. Ó. Só que hoje, no caso da União Europeia, com países que também eram tutelados, controlados pela União Soviética. Então, é um cenário que também deve sempre ser lembrado. Da Guerra Fria também faz parte toda aquela corrida espacial que envolveu os Estados Unidos e a União Soviética. Autores afirmam que a União Soviética saiu na frente. Então, você tem esse processo histórico da corrida espacial. Corrida espacial, União Soviética com os satélites, lembram? Os satélites Sputnik 1 e 2, União Soviética com Yuri Gagarin, tá legal? E os Estados Unidos com o projeto Apollo. Isso, com o projeto Apollo, o homem colocando o pé na Lua. Tudo bem? Esse momento todo foi marcado pela descolonização. Isso. A descolonização aonde? A descolonização afro-asiática. Vão surgir mais de 50 países quando a Segunda Grande Guerra Mundial vai terminar. O que leva a esse processo de descolonização? Põe a mão
cabeça, é fácil de entender. Eu sou França, domino várias regiões na África e na Ásia. Eu sou Inglaterra, da mesma forma. Eu enfrentei a doutrina expansionista, militarista, nazifascista. Eu não tenho mais moral para mantê-los. Então, vocês têm que sempre defender a tese que essa descolonização ela tem o apoio da Organização das Nações Unidas, isso. Ela tem o apoio e os interesses de Estados Unidos e União Soviética, claro, interesse das duas grandes nações, vou jogar para cá, dos Estados Unidos, porque terão mais mercado, a União Soviética da mesma forma, né? Então vocês terão aí o surgimento de vários países. Dentro desse processo todo, eu destaco aqui para vocês a independência da Indochina, isso da Indochina. Lembram Indochina? Ó, fez guerra com a França, é o Laos, é o Camboja, e o Vietnã. Ontem ainda havia alguma coisa do presidente Trump falando exatamente em proibir a entrada de imigrantes provenientes da região do Laos, se não me falha a memória. Você tem aqui a independência de quem? Da Índia. A independência da Índia, de grande repercussão no ano de 47, com a figura pacifista de Mahatma Gandhi, com o líder pacifista que foi o Gandhi. Então, são situações que estão acontecendo nesta realidade histórica que é exatamente a Europa, a Ásia, a África. Legal? Surgimento de vários e vários países surgindo, aparecendo nesse contexto internacional todo. Espera aí, não vamos parar por aí. Ó. Nesse mesmo momento histórico, vocês têm o continente latino-americano vivenciando também o processo de rompimento ou atrelamento. Então, se a gente for colocar aqui, ó, a América Latina, isso, de 1945 para frente, inclusive a gente, ela estaria mais, sem sombra de dúvida, atrelada aos Estados Unidos da América, né? Dentre desses grupos de países que não estiveram atreladas aos Estados Unidos, estaria Cuba, com a Revolução de 59, se lembram? Depois a Nicarágua, que vai romper, né? Então, nessa América Latina vão surgir ditaduras, isso. Vão surgir ditaduras militares. Militares, como vai ser, por exemplo, a do Paraguai, de 1954 a 89, o general Alfredo Stroessner governou o Paraguai por 35 anos. Boa prova, Júlia. Vocês têm exatamente nesse processo histórico o Chile, que vai ter a ditadura de 73 a 1990. E além disto, vocês têm a Argentina, vocês têm o Uruguai, beleza? E vocês têm o Brasil, porque eu não vou me esquecer dele não, que eu preciso dar um destaquezinho para esse Brasil aqui, ó. Olhem só, por favor, atenção. Os governos militares destes países, com amparo total dos Estados Unidos da América, criaram a famosíssima Operação Condor. O que foi a Operação Condor? É essa operação política militar que exatamente capitaneada pelos chefes militares desses países para caçar, eliminar representantes desses países que se identificassem com a proposta ou com o modelo socialista em vigor. Então você tem ali com isso o processo todo exatamente do que? Esse processo todo de repressão que passa a ser desenvolvido com pessoas, lideranças políticas sumindo, desaparecendo. Eu destaco no cenário o Brasil, ó. Quando a gente destaca no cenário o Brasil, vai ser de 64 até 85. Vocês não podem esquecer que em 1964, o golpe civil-militar
porque tem a presença de civis dentro desse processo. O Congresso declarou o cargo do presidente da República vago. O golpe civil-militar derrubou o João Goulart. Isso, derrubou o Jango, que vai exatamente para o exílio no Uruguai e depois morre na Argentina em 76. Tudo bem? Então, com o golpe civil-militar no Brasil, vocês têm 5 presidentes. Todos esses 5 presidentes brasileiros foram militares, num processo de eleições indiretas. Isso. De eleições indiretas para presidentes, governadores, prefeitos das capitais, aqui dentro com atos institucionais, documentos rígidos, enérgicos, atos institucionais. O mais famoso foi o ato institucional número 5, o AI-5 de dezembro de 68. Num período da história onde vocês têm o bipartidarismo político. Houve um período dentro do regime militar que teve o bipartidarismo, só 2 partidos, MDB e Arena. Arena, o partido governo, MDB, o partido oposicionista. O AI-5 é criado no governo de Costa e Silva, mas quem vai usar para valer é o general Emílio Médici. O governo do general Emílio Médici é considerado os anos de chumbo da ditadura, porque ele tem o AI-5 e ele tem a emenda número 1 de 69. Aqui houve uma fase de prosperidade, lembram? Houve uma fase do Brasil grande, que caiu agora no vestibular da UTESC, quem fez, ó, o milagre econômico. O milagre econômico foi fruto do quê, Ricardo? O milagre econômico é fruto da entrada do capital estrangeiro. Boa prova, tchau. O milagre econômico é fruto exatamente das boas exportações agrícolas brasileiras. Então vocês têm um cenário favorável, mas o milagre econômico teve fim quando? Teve fim exatamente quando há a crise internacional do petróleo. E a crise internacional do petróleo está relacionada exatamente ao confronto entre o mundo árabe e o mundo judaico, ou o Estado de Israel. Então, são cenários que vocês, de repente, devem lembrar também. Tudo bem? Beleza? Ó, lembrando aqui na conjuntura histórica, a redemocratização do Brasil, a redemocratização, ela vai ter início exatamente naquela fase final, né? Praticamente no fim do governo do general Figueiredo, no governo de Figueiredo. Quando é que o processo de ir às ruas começa? Aqui é a anistia política, então é no governo Figueiredo que nós vamos ter aquele movimento grande das chamadas diretas já. Qual era o objetivo das chamadas diretas já? As diretas já acontecem em 83, 84. O objetivo era trazer a eleição presidencial direta para o ano de 84, quando ela estava prevista para 85. As diretas já resultou numa proposta de emenda, a emenda Dante de Oliveira. A emenda Dante de Oliveira trazia a eleição presidencial direta para o ano de 84, mas ela não se confirmou, ela não foi aprovada, ela foi rejeitada na Câmara dos Deputados. Como é rejeitada na Câmara dos Deputados, lembrem sempre que a redemocratização está levando a eleição indireta de quem? A eleição indireta. A eleição indireta de Tancredo Neves, que não tomou posse porque adoeceu, e do vice, que era José Sarney. São os anos do processo de redemocratização, que vai vir exatamente de 1985 para frente. Cuidado, o primeiro presidente eleito civil pelo voto direto, depois do fim da ditadura militar, foi Fernando Collor. Ok? O primeiro presidente civil eleito pelo voto direto após a ditadura militar é Fernando Collor. Tancredo e Sarney foram eleitos indiretamente. Então é um cenário histórico que isso tem que ser levantado, tem que ser
sempre pensado por vocês. A redemocratização vai ser confirmada com um novo texto constitucional tão amplamente citado aí neste Brasil, deste ano, nos confrontos políticos, acho que posso usar essa expressão, nos confrontos políticos entre, né, os seguidores do atual governo e o do governo anterior. Então, é no governo de José Sarney que foi promulgada isso, que vai ser promulgada a Constituição Brasileira, isso, a Constituição Brasileira de 1988, chamada de Carta Cidadã. Caiu agora no vestibular da UDESC também, ó. A Carta Cidadã, ela garante as eleições diretas em todos os níveis, isso, as eleições diretas em todos os níveis, de vereador a presidente da República. Pela Constituição de 88, você tem o voto facultativo, isso, o voto facultativo para os maiores de 16 anos, menores de 18. Depois de 18 é obrigatório. Você tem o voto facultativo para os analfabetos, e você tem a facultatividade do voto para os maiores de 70 anos. Então está lá restabelecendo o processo político constitucional democrático. A Carta de 88 já foi bastante alterada de lá para cá. Legal? E quando José Sarney é o presidente, porque o Tancredo adoeceu, então vocês vão ter a eleição direta quando? Em 89. A eleição direta de 89, minutos que eu falei antes, de quem que foi eleito? Fernando Collor. Fernando Collor é o presidente eleito em 1989. Toma posse em 90, deveria governar até 94, mas sofreu o processo de impeachment em 92. Então está ele aí no Senado. Hoje, em prisão domiciliar, lá no estado de Alagoas, não sei se em Maceió especificamente. Fala. Sim, o governo militar acaba com a eleição do Tancredo, mas é uma eleição indireta, não foi direta. Tudo bem? Aí o Tancredo não toma posse porque adoece na véspera da posse. O governo vai para a mão de José Sarney. E aí, com Sarney, o destaque está aqui para a Constituição e os planos que serão feitos. Tudo bem no cenário histórico? Ó, cuidado, por favor. Ó. Falando de Brasil, depois eu retorno lá para vocês. Falando de Brasil, vocês não podem esquecer, talvez, dos 3 mais importantes planos econômicos recentes da história brasileira. Caroline, olha os 3 mais importantes planos da história recente do Brasil. O Cruzado, ele é de 86. Foi o plano que congelou preços e salários. É do governo de José Sarney. Depois vocês têm outros planos, mas o destaque para o plano Collor 1, que é exatamente do ano de 1990. O plano Collor 1 foi aquele que confiscou a grana da rapaziada. E o terceiro, e o que está em vigor, é o plano real. No ano de 1994, eu vou colocar aqui, ó, que é Itamar Franco o presidente. O plano real não foi do governo de Fernando Henrique. Fernando Henrique vai ser convidado para ser ministro de Itamar Franco. Então, vocês têm o processo todo de redemocratização a partir da eleição exatamente indireta de Tancredo Neves e José Sarney, tá? Mas a crise econômica foi mantida até vir exatamente o chamado Plano Real. Ainda nesses confrontos todos, meninas, ainda nesses confrontos todos que nós temos aí, nós temos os confrontos entre o Estado de Israel. Isso foi um sinal, né? Isso. Entre o Estado de Israel e o mundo árabe. Deixa eu relembrar alguns desses episódios aqui, ó. Deixa eu relembrar alguns desses episódios para vocês. Isso, peraí. Depois eu já dou um toquezinho, outra coisa aqui de Santa Catarina, na história de Santa Catarina. Ó, Israel, quando é que nasceu o Estado de Israel? 1948. Entra em confronto com o mundo árabe, lembram? Ó, entra em confronto com o mundo árabe. E neste confronto com o mundo árabe,
As guerras mais conhecidas quais foram? As guerras mais conhecidas foram a Guerra de Suez, isso. Quando o canal de Suez, ele é exatamente dentro daquele momento nacionalizado por Gamal Abdel Nasser, o líder egípcio. As guerras como, por exemplo, a Guerra dos 6 dias, ela acontece em 1967, ampliando consideravelmente o Estado de Israel. Depois vocês têm a Guerra do Yom Kippur, ou do Dia do Perdão. É a mesma coisa quando os países árabes tentam retomar territórios que Israel exatamente formou. E aí, como disse o Bola, dentro desse processo histórico, a maioria deles muçulmanos, nem todos os árabes são muçulmanos, por favor, tudo bem? A maioria dos muçulmanos exatamente com grupos que confrontam como Israel, e aí o destaque para o ano, Hamas, o destaque para o Hezbollah, isso, a jihad islâmica, isso, e outros tantos que aparecem no cenário histórico. Então você tem um confronto mantido até os dias atuais. Legal? Nas guerras que estão por aí. Tchau, boa prova. Tchau, boa prova. Então, lembrando sempre desse episódio. A América Latina, processo de redemocratização é ali quando o Brasil também está passando pela redemocratização. Isso. Intervenção americana. Que mais que vamos lembrar aí para vocês? Mais que vamos lembrar aí. Caroline, lembra de mais alguma coisa? Corrida espacial, já anotei. Independência da África e da Ásia, a Revolução Chinesa, China, bababá. Ó, aqui, ó, jogo aqui para vocês. Santa Catarina. Lembram de Santa Catarina? Lembram de Santa Catarina? Ó, primeiro nome das terras catarinense, Capitania de Santana. Lá no Brasil colonial, governo português criou as capitanias hereditárias. Essa é a menor das faixas de terra dos portugueses no Brasil. A capitania de Santana vai ter um donatário, como as demais tinham. O donatário foi o irmão de Martim Afonso, Pero Lopes de Souza. Pero Lopes de Souza era o donatário da chamada Capitania de Santana. Capitania de Santana esta que era habitada por índios carijós, que tinha a presença de índios carijós. O que aconteceu com os povos originários, os indígenas, no início da fase colonial? Foram bem tratados ou foram caçados? Os carijós foram caçados. Por quem? Por bandeirantes paulistas, tudo bem? Exatamente, é um bandeirante paulista que vai fundar uma cidade no litoral catarinense, a cidade ou povoado de Desterro. Então, a capitania de Santana recebeu o povoamento vicentino ou paulista, é a mesma coisa, porque os caras saem de São Vicente, onde eles vão fundar os primeiros núcleos populacionais. São Francisco do Sul, o nome certo à época, mas eu não tenho muito tempo para escrever, é Nossa Senhora das Graças do Rio São Francisco. Este é o primeiro povoado fundado por paulistas no litoral norte de Santa Catarina. Depois, Nossa Senhora do Desterro. Nossa Senhora do Desterro. Hoje, Florianópolis, tudo bem? Que está na ilha de Santa Catarina. Eu fico possesso. E semana passada, Arthur, eu ainda ouvi alguém dizer assim, na ilha do Desterro. A ilha é de Santa Catarina, cacete. A ilha é de Santa Catarina, cacete. Na ilha de Santa Catarina está o povoado do Desterro, que virou a cidade de Florianópolis. Não tem uma parte da cidade de Florianópolis no continente? Não tem? Tem. Os Estreitos Unidos da América, Capoeiras, é tudo, faz parte da cidade de Florianópolis. Está na ilha? Não, está no lado de lá. Desterro e Santo Antônio dos Anjos da Laguna.
São os 3 primeiros núcleos de povoamento, tudo bem? Olhem só, esses 3 primeiros núcleos de povoamento, fundados ao longo do século XVII, eram insuficientes para garantir o domínio dos portugueses no sul do Brasil, tudo bem? É por isso que lá no século XVIII, a capitania de Santana deixará de ser chamada de capitania de Santana. Então, no ano de 1738, a capitania passa a ser chamada capitania de Santa Catarina. Agora é Santa Catarina. Lá tinha um donatário, que era Pero Lopes de Souza. A capitania de Santa Catarina vai ter um governador. O governador era o engenheiro militar, o brigadeiro José da Silva Paz. Quando o brigadeiro Silva Paz vai ser o governador da capitania de Santa Catarina, Portugal e Espanha têm gravíssimos problemas no sul do Brasil. Então, o brigadeiro Silva Paz é o responsável por edificar um conjunto de fortalezas, de fortificações. As fortalezas que estão na ilha e na parte do lado de lá. Meninas, as fortalezas como de Santa Cruz de Anhatumirim, Santo Antônio, São José da Ponta Grossa, tudo bem? As fortalezas foram edificadas, tchau, boa prova. As fortalezas foram edificadas para impedir a presença dos espanhóis. Mas os espanhóis, com fortalezas e tudo, invadiram e tomaram a ilha de Santa Catarina. Os espanhóis tomaram isso. Tomaram a ilha de Santa Catarina, não é a ilha do Desterro. Na ilha de Santa Catarina está o povoado do Desterro. Tomaram a ilha de Santa Catarina, mas depois devolveram, num acordo com a Espanha, mediante a assinatura do Tratado de Santo Ildefonso. Então, cuidado, ó. Lá vocês têm a capitania de Santana, com os primeiros povoados feitos por paulistas que vinham para lá, para cá, entre outras coisas, para caçar índios. Tudo bem? Quando o brigadeiro Silva Paz veio para cá, para povoar e ser o governador, não vai adiantar só construir fortalezas, então há necessidade de ter povoadores. Então é nessa época da história que de 1748 para frente você tem a presença do imigrante açoriano. Isso. Do imigrante açoriano. Tá lá, o açoriano vem para cá. Cuidado, não é só açoriano. Vem gente também da Ilha da Madeira. Não veio Cristiano Ronaldo naquela época, mas ele está hoje lá em Balneário Camboriú, não é? A família dele está lá. Ó, então, o imigrante açoriano e o pessoal da Ilha da Madeira vem de lá para cá de 1748 para frente. O açoriano vai ocupando esse litoral. Tudo bem? O açoriano deixou a sua cultura que está viva até hoje em dia. A cultura como, por exemplo, a brincadeira do boi de mamão. Beleza, olha lá o cenário, tem que ser lembrado disso. O açoriano dentro desse processo com a renda de birro. Hoje eu passei no mercado público e o senhor lá estava fazendo renda de birro. O açoriano com seu linguajar todo especial, com as suas expressões todas especiais. Lembram? Mal faz capomba na balaia. Se queres, queres. Se não queres, diz. Zoiudo, tu, hein? Zoiudo, olho grande. Tá legal? Ok? Tá lá, ó, a presença do elemento açoriano. Cuidado para não errar, hein? O açoriano, ele não vai fundar isso que está aqui. O açoriano ele vem complementar a escassa população existente no litoral. Aí a Stephanie perguntaria, por que os açorianos vieram? As razões, dificuldades de viver lá dentro. As promessas de terem terras aqui dentro. Os caras vieram de lá para cá, saem de uma situação delicada e vêm para outra delicada. Tudo bem? Beleza? Olhem só, lá no século XIX, então, quando o Brasil se tornou uma monarquia, quando o Brasil se tornou uma monarquia, já é no século XIX, aí vocês têm
a criação, desculpe aqui, da província de Santa Catarina. Então agora mudou. Ei, no Brasil da monarquia, nós vamos ter uma Constituição, a de 24. Com a Constituição de 1824, as unidades chamadas de capitanias viram províncias. E a província de Santa Catarina vai ter vários governantes. E a província de Santa Catarina foi alvo da instalação de uma república, a República Juliana. Quando foi a República Juliana? 1839. Onde foi a República Juliana? Na cidade de Laguna. Então, num estado monarquista, no ano de 1839, em Santa Catarina, estourou ou teve continuidade a Revolução Farroupilha. A República Juliana é aquela dos farrapos, isso, dos farrapos comandados por Giuseppe Garibaldi, que chega a Laguna, Santa Catarina, toma a cidade de Laguna e lá cria uma república, onde o Garibaldi vai conhecer a Ana Maria de Jesus Ribeiro. Anitta, é o movimento republicano que saiu do Rio Grande do Sul e veio para cá. Os farrapos são derrotados. A República Juliana não dura mais do que alguns meses, tudo bem? Mas Santa Catarina, província, vai também receber no século XIX imigrantes. Os açorianos foram imigrantes, foram. Agora vem os alemães. Agora vem os italianos. Isso. Agora vem o de outras nacionalidades, como belgas, isso, como poloneses, beleza, poloneses e outros mais. Por que alemães e italianos vêm com um grande momento para o Brasil nesse período da história? Porque os países deles enfrentam enormes dificuldades, ok? Enfrentam enormes dificuldades. São as guerras lá de unificação. Num Brasil em que a escravidão está sendo abolida, a Rede Globo, Plim Plim, está reprisando Terra Nostra. E Terra Nostra mostra essa fase de vinda do imigrante italiano na passagem que vocês têm da monarquia para a república. Ontem, inclusive, no capítulo de ontem, Antônio Fagundes estava exatamente como o coronel que era, da República Velha, estava falando da família Matarazzo. Ele estava perguntando quem era a família Matarazzo, e o cara estava explicando lá, o outro ator, explicando a procedência dele vindo da Itália, o comerciante que criou um império econômico no estado de São Paulo. Tudo bem nesse cenário? Ó, cuidado, quando vem a República, então no Brasil República, atenção, ó, no Brasil República, Santa Catarina deixa de ser uma província, Santa Catarina passa a ser um estado, como as outras unidades. É nessa Santa Catarina como república que surgiu a Revolução, que se desenvolveu a Revolução Federalista. A Revolução Federalista começou lá no Rio Grande do Sul, veio para nós, vai para São Paulo. Qual é a grande causa da Revolução Federalista aqui dentro? Desculpe, qual é a grande consequência da Revolução Federalista? A cidade de Nossa Senhora do Desterro, que era somente conhecida como Desterro, passa a ser chamada Florianópolis, em homenagem ao presidente Floriano Peixoto. Atenção aqui, ó. Florianópolis virou, esse nome veio quando era governador do estado Hercílio Pedro da Luz. Foi ele quem apresentou um projeto de lei mandado à Assembleia Legislativa daquela época, propondo a mudança do nome da cidade, de Desterro para Florianópolis. Isso aconteceu no ano de 1894. Se tu quiseres jogar no bicho, jogo proibido, decreto 111. Isso é no ano de 1894. Os federalistas ganharam a Revolução ou perderam? Se eles tivessem vencido, a cidade não chamaria Florianópolis. Caiu na UDESC, chamaria Federalista, será? Tudo bem? O nome do cara, de um deles.
Então, é um episódio da história catarinense que às vezes costuma cair no vestibular. Ah, deve sempre lembrar que aqui dentro, tá, integrantes da Revolução Federalista foram apoiados pela segunda revolta da Armada. A segunda revolta da Armada. Vocês que vão fazer a prova, observem que às vezes vem um texto, às vezes acompanhado de um mapa. Tudo bem? Não tem sido muito frequente na UFSC, beleza? Questões envolvendo aí a história política catarinense, mas eu nunca digo que isso não cai no vestibular. Tudo cai no vestibular, inclusive Ribeirão da Ilha, onde eu moro, porque os açorianos foram para o Ribeirão da Ilha e já caiu no vestibular. A arquitetura está lá, as casas, eu moro numa dessas, por exemplo. A brincadeira do boi de mamão ainda acontece. A minha mãe faz renda de bilro, tudo bem? A galera usa as expressões que eu disse. Lá a gente come peixe frito, tudo bem? Beleza? Então é um cenário que tem que ser sempre levado em consideração. Nessa Santa Catarina, na República, existiu um confronto de grande repercussão que foi a Guerra do Contestado. Lembram da Guerra do Contestado? A Guerra do Contestado foi a guerra na região, olhem só. Quando eu fui aluno de história, os caras diziam que a guerra aconteceu só por causa do lado religioso. Na região disputada juridicamente, disputada por Paraná e Santa Catarina, onde a gente ganhou. Na região disputada, porque a região era rica em madeira, araucária, rica em madeira, rica em erva mate, tudo bem? Na região o quê? Na região de coronéis, vocês sabem, proprietários de terra, mesmo não sendo o estado constituído do latifúndio, é minifúndio, de coronéis e de poceiros, pessoas que dependiam da terra para viver. Na região de líderes religiosos, de monges pregadores. E aí o meu alerta sempre, por favor. Oi? Final do século XX, não. Início. Como é que é o início da tua declaração? Símbolo catarinense pela luta pelo espaço, né? É porque há o confronto jurídico, até bem recente. É porque exatamente não tá querendo perder o espaço. Ó, é a região do oeste meio oeste, do extremo oeste catarinense. Aqui é a área do contestado, que pega o Planalto Norte, tu pega essa região central. Toda essa área aqui era reivindicada pelo Paraná. Aqui tu tens as comunidades vivendo, ali tu tens a atuação de monges, como os dois João Maria. Teve o João Maria I e o João do Maria II, tá? Mas eles não viveram a Guerra do Contestado. O monge da Guerra do Contestado é José Maria, porque ele que morre na Batalha de Irani em 12. Então tens uma população que vive exatamente da terra, onde tem os proprietários, onde tem madeira, onde tem a erva mate, uma área econômica, onde o Paraná reivindicava. E onde vai passar o trem, isso, onde vai passar o trem, São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, esta região, ela vai ter a ferrovia São Paulo, Rio Grande do Sul. Para fazer a ferrovia precisa de dinheiro. O governo brasileiro não tem, ele cede à empresa que vai construir a estrada o direito de extrair riquezas durante 30 quilômetros, 25, 30 quilômetros da estrada de ferro. Quem é que vive lá? A galera. A construção da estrada de ferro está promovendo a expulsão das pessoas. As pessoas vão lutar pela sua terra. Aí tu olha só, quando a guerra termina em 16, isso aqui é feito. Ó. É o mapa de Santa Catarina. Tudo bem? Em 1943, quando Getúlio Vargas era o presidente do Brasil, ele criou o território do Iguaçu. O que era o território do Iguaçu? Pegava esta área de Santa Catarina, do Paraná, e criou um território que poderia dar origem ao estado do Iguaçu.
O Getúlio caiu em 45, isso sumiu, saiu de cena. Mas quando a Constituição de 88 foi feita, eles criaram o estado de Tocantins, separando de Goiás. Tudo bem? Ok? A classe política criou o estado de Tocantins, criando o estado separando de Goiás. A classe política desta parte do Paraná e de Santa Catarina, alguns defenderam a criação do estado do Iguaçu. Então, tu poderias ter hoje isso aqui para Santa Catarina. Se isso fosse aprovado. Não foi aprovado. Imagina se fosse aprovado. O que, que tem ali? O Bola estava falando. Suinocultura, avicultura, região riquíssima, né? Legal? Que clamam de estradas boas, lembram? Para escoar a sua produção. Aí os caminhões vêm abarrotados de frango e outras coisas para exportar. Pô, naquela estrada apertadinha. Por que, que a galera costuma ir para lá para cima? Vai para o Porto do Paranaguá, porque as estradas do Paraná são melhores. Era para ter uma ferrovia, né, que fizesse isso, tudo bem, que facilitasse. Então, a guerra do contestado é sempre algo que vocês devem lembrar dentro dessa realidade, a presença de lideranças messiânicas, como foi a de Canudos, lá na Bahia, e como outros em que aconteceram. Tudo bem? Algo mais? Getúlio chega ao poder em 30, o cenário tende a ser alterado um pouco. Então, quando vem, por exemplo, a ditadura militar, os governadores de Santa Catarina também são escolhidos pelo governo federal. Os 3 governadores de Santa Catarina escolhidos pelo governo federal durante o regime militar foram Colombo Machado Salles, o da ponte que vocês passam. Depois Antônio Carlos Conde Reis e Jorge Bornhausen. Quando o Figueiredo está no governo, retorna as eleições diretas para governadores. Esperidião Amin é eleito governador em 82. Tudo bem? Então nós tivemos também governadores biônicos, como tinham os prefeitos de Florianópolis. Os prefeitos de Florianópolis não eram eleitos pelo eleitor. Fala. Não, hoje não está mais na política. Ele faz parte, claro, lá nos bastidores, sim, mas ele não exerce nenhum cargo político. Talvez o presidente de honra de um partido e tal, tá? Mas não exerce nenhuma. Foi ministro da Educação do Brasil, foi o ministro na época da Novembrada. O que foi a Novembrada? A Novembrada aconteceu em 79, quando da visita do general Figueiredo a Florianópolis. Foi uma reação do movimento estudantil, da sociedade, contra o governo militar. Então, se vocês quiserem, eu anoto aqui para vocês. Novembrada. Isso. 1979. Isso. A visita do general Figueiredo. Isso. A visita do presidente general, do presidente João Figueiredo, general Robotá. Figueiredo, beleza. Figueiredo a Florianópolis. O que ele veio fazer em Florianópolis? Veio assinar acordos com o governo federal. Tá? Quem era o governador de Santa Catarina? Era Jorge Bornhausen. Então foi uma reação, a Novembrada foi uma reação exatamente ao quê? Uma reação ao governo militar, que era representado na época pelo presidente Figueiredo, que veio a Florianópolis e as ruas da cidade se encheram de jovens, de estudantes, de manifestantes contrários exatamente ao quê? O regime que se desenvolvia. Tudo bem? Beleza? Foi sufocado o movimento. O movimento vai ser reprimido depois, ou seja, os integrantes seriam depois punidos. Os integrantes vão ser enquadrados depois na Lei de Segurança Nacional. Seriam punidos, tá? É claro que não todo mundo, né? Porque não tinha condição, mas em tese aqueles que seriam os líderes do movimento, que foram flagrados. Isso aqui passou para o Brasil inteiro. Eu me recordo bem que o Jornal Nacional, à noite, divulgou Santa Catarina, terra de bárbaros. Florianópolis, ilha de canibais. A galera queria encher o presidente de porrada. Tudo bem? Foi uma reação. Então é um movimento de contestação à ordem militar, como tivemos outros mais pesados, a guerra civil, o movimento de guerrilha, as reações que aconteceram por aí. Dúvida mais? Mais algum item, Caroline? Não? Fala. Não tenho mais o que falar, eu estou puxando pela memória. Os confrontos atuais vocês devem sempre lembrar, Ucrânia, Rússia, claro.
Cuidado sempre que vem o texto. O texto às vezes pode ser só para jogar você no contexto, né? Lá na época, mas ele às vezes não serve, pra, entre aspas, para nada. Cuidado com o somatório, né? Vocês sabem a regra do somatório. Sabe melhor do que eu. São 7 questões só, né? 7 questões para esse universo todo de assunto aí. Olha que sacanagem. Quantas questões são de matemática? 10? Olha só. Já fomos reduzidos. Isso é bullying o que fazem com a gente, né? Quem é que gosta mais de matemática? Quem gosta mais de matemática, ótimo. Quem é que gosta menos de matemática? Isso, aí não é ótimo. Fala, qual era a tua dúvida? Estás procurando? Oi? A expressão barriga verde vem lá da Guerra do Paraguai. Quando o grupo de voluntários da pátria, eu estou servindo a pátria na Guerra do Paraguai. Aí os caras se vestiam de verde e tinha a faixa, barriga verde. Ali no centro, na Praça 15, tu tens o monumento da Guerra do Paraguai. Se tu passar ali na Praça 15, no centro, onde agora tem ali Papai Noel, papai, ali tem o presépio do Franklin Cascais, tu tens um bloco de concreto com bolas de canhão. Ali está o monumento da Guerra do Paraguai, dos heróis, com o nome das pessoas que participaram. E se tu for mais à frente um pouquinho, se tu descer mais a Praça 15, ali onde tem uma feirinha, tá, ali tu tens uma estátua grande do coronel Fernando Machado. Ele morreu na Guerra do Paraguai. Era um herói considerado brasileiro na Guerra do Paraguai. O Pacto Atlântico, como ficou, lê toda a questão aí, vai. A OTAN, isso, exatamente. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, que cria aquele conglomerado de países comandado por Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Alemanha Ocidental depois, tal, França, contra o bloco soviético. Então, é uma aliança militar que existe até hoje, tá? E que gera sempre polêmica quando alguém quer entrar. Qual é a briga do Putin, diz algum? Ah, o ingresso da Suécia na OTAN, o ingresso lá de cima dos países, ele fica cabreiro, porque faz de fronteira com ele. Ah, também me preocuparia, não sei. Claro, mas a disputa ali com a Ucrânia já é outra, né? Também. Hoje, hoje com certeza, a desconfiança que tem ainda contra a Rússia. Com certeza, é só tu pensar, os caras lá falam dele toda hora, e ele da mesma forma. É claro que os caras querem ter um agrupamento, um conglomerado militar que lhe dê sustentação dentro desse mundo que está aí, com guerras e guerras que acontecem, né? Mas eu entendi muito bem a tua preocupação, porque é uma grande uma sacanagem com outras nações. Dúvida? Façam a prova com tranquilidade, né? Tem que fazer com tranquilidade. A prova de história é no domingo ou é no sábado? No domingo? Qual é o dia da redação? É sábado? Domingo, então tem mais um tempinho, né? Isso faz. Muitas vezes vem até o 64, 01, 02, 64. Às vezes vem só até o 32. E olhem bem o texto, porque às vezes o cara joga vocês lá no período, né? Fiquem ligados, tem alguns detalhezinhos assim que às vezes pegam a gente. Espero que eles sejam conscienciosos, colocando aquilo que de fato é debatido no ensino médio, pô, né? Porque fazendo minhas críticas a quem às vezes fazem provas, eu desenvolvi uma tese de doutorado sobre a Revolução Federalista, aí eu vou lá na cor da cueca do Floriano Peixoto, puta que pariu, não quero saber, entenderam o detalhe mínimo do negócio, às vezes é assim que faz. No mais, tudo de bom para vocês. Falou? Tchau, tchau, tchau. Não tem mais aula hoje, né?